Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso webinar, mais um webinar da Triple S. Hoje com o assunto de End User Computing, ok? E falando hoje sobre migração do Windows 10 para o Windows 11, né? Migração segura e sem riscos. Bom, vou iniciar falando sobre o nosso principal tema, que é o fim do suporte do Windows 10, né? Esse suporte, chegando ao final agora em 2025, ele cria riscos imediatos, né? Então, sem os patches de segurança e sem possibilidade de atualizações futuras, o seu ambiente ele pode ficar exposto a alguns riscos, algumas ameaças críticas, né? Que podem crescer e se agravar a cada dia que você utiliza um sistema operacional legado, né? E para que a gente consiga resolver esse incidente, a gente consegue trazer uma oportunidade estratégica, fazendo uma modernização dessa infraestrutura, incluindo também segurança de Zero Trust integrada, né? A Triple S hoje trabalha junto à Omnissa com algumas soluções que eu vou mencionar hoje aqui nesse webinar, que para esse caso de uso especificamente, ela pode ser usada como uma aceleradora, né? Uma plataforma unificada que pode simplificar um pouco é, essa parte de segurança de endpoints, né? Então, primeiro falando aí de possíveis incidentes, né? Com o fim do suporte do Windows 10, a primeira coisa que a gente pode pensar são questões relacionadas à vulnerabilidade, né? Então, a gente pode ter muitas vulnerabilidades sem correção, exploits conhecidos sem patches disponíveis, né? Alguns ataques são gerados na criação desses exploits, né? E ataques podem ser feitos direcionados a esses sistemas, até a builds diversas do próprio Windows 10, pensando nesses problemas conhecidos de vulnerabilidade, né? E bem como essa questão de vulnerabilidade, a gente também pode criar riscos na própria conformidade. Muitas empresas do mercado, elas trabalham baseada em aspectos de gestão de conformidade, né? Existem regras que diferentes segmentos de trabalho podem utilizar, o LGPD, PCI DSS, ISO do 27001, né? E muitas delas podem, enfim, podem ocorrer aí em multas e sanções regulatórias, né? Caso seja detectado em uma auditoria possíveis riscos dessa conformidade. E isso tudo pode gerar custos operacionais, né? Tanto vulnerabilidade quanto riscos de não conformidade podem gerar fatalmente custos operacionais que podem aumentar por conta de incidentes o seu número de chamados, né? E mesmo aumentar o seu custo hora homem para resolver esses incidentes, né? E você pode ter um tempo maior de resolução por conta de impactos nesse sistema operacional, né? E muitas vezes, na maioria dos casos, né, a cadeia de suporte ela também fica fragilizada, porque os fabricantes eles acabam descontinuando drivers, atualizações e até o próprio funcionamento dessas aplicações de negócio, né? Quando você tem aplicações críticas, elas ficando sem atualização, você pode ter aí muitos problemas ou possíveis riscos de continuidade de negócio, né? Falando de Windows 10.
Então, assim, para que a gente consiga migrar o Windows 11, e aí, falando em linhas gerais, tá? Tanto na parte de hardware físico quanto hardware virtual, falando diretamente aos usuários de VDI, né, máquina virtual para desktop, existem requisitos bem distintos, né, e rigorosos para a utilização do Windows 11 que podem se tornar aí desafios. Então, entre eles, o TPM 2.0, obrigatório, processadores têm que ser pelo menos de oitava geração ou superior, junto com o Secure Boot e o EFI, né, e pelo menos 4 GB de RAM para que funcione, né, para que ele execute, mas o recomendado aí seria de 8 GB. Com tudo isso, além dos requisitos, né, você pode ter aí um ambiente muito heterogêneo. Se a gente não está falando principalmente de VDI, a gente está falando de hardware, a maioria dos casos a gente tem múltiplos fabricantes, modelos, dispositivo com idade avariada, configuração inconsistente, né? De repente, uma determinada placa de um notebook possui determinadas funcionalidades, outras não. E essas configurações sendo inconsistentes muitas vezes exige que você tenha configurações distintas entre as máquinas e a atuação manual em cada um pode ser bastante complexa e com um nível operacional elevado, né? Assim como a compatibilidade dessas aplicações, né? Você pode ter, eventualmente, aplicações que não possuem alguma compatibilidade direta ali com o Windows 11, pelo menos no sentido de execução ou mesmo de performance, né? E softwares de linha de negócio, elas podem acabar não tendo alguma funcionalidade executada assim como rodava no Windows 10 e até integrações personalizadas, né? E por último, também você tem aí como desafio a escala e a complexidade, né? Então, unindo todos esses três blocos que eu acabei de comentar, você pode ter aí milhares de endpoints para gerenciar, dependendo do número de usuários que você pode ter aí. Você pode ter N endpoints para você gerenciar com idades variadas e configurações inconsistentes, e isso pode gerar um um conjunto de projetos aí, um programa de migração que pode ser bastante complicado de fazer isso num curto espaço de tempo, né? Então, esses são os principais desafios nessa migração para o Windows 11. E aí, como é que a gente resolve isso? A Omnissa, particularmente, possui aí um conjunto de soluções que pode nos ajudar a transformar esse ambiente em uma simples implementação da solução e colocando todos esses desafios dentro de possibilidades de resolução, conseguem nos auxiliar com várias alternativas, né? Então, falando especificamente de cada desafio, né? O Workspace ONE ele vai conseguir te trazer automação end-to-end para migração e orquestração inteligente desses endpoints, né? Então, uma vez que você coloca uma gestão utilizando o Workspace ONE, você consegue fazer diversos tipos de automação que vão viabilizar a resolução rápida de vários daqueles desafios, né? Uma alternativa segura para hardware incompatível ou desatualizado, ou mesmo para situações em que o cliente deixa de utilizar ali o endpoint gerenciado, né? Ou de repente fornece para o usuário final a utilização de máquina pessoal, seria o Horizon, né? Utilizando aí de repente um VDI, ou mesmo fazendo a própria virtualização de aplicativos, né? Para auxiliar nessa transformação, você pode utilizar aí da mesma console do Workspace ONE, o Intelligence, que é a solução que vai trazer uma visibilidade total e todas as decisões que você fizer vão ser baseadas em dados reais. Então você vai conseguir coletar dados tanto do Workspace ONE e dos dispositivos que são gerenciados por ele, assim como experiências de uso,
tanto dos dispositivos móveis quanto também do Horizon, e tomar essas decisões em dados reais para que você consiga automatizar e reduzir o seu esforço administrativo numa migração do Windows 10 para o Windows 11. E tudo isso você vai conseguir fazendo a implementação de uma política baseada em Zero Trust para que você tenha uma segurança contínua e integrada em toda a plataforma. Então, tanto equipamentos que rodam em cima do próprio Workspace ONE fisicamente, quanto às soluções que vão rodar em VDI, você vai conseguir fazer algum nível de automação utilizando o intelligence e também assegurando a segurança com políticas restritivas ou mesmo que mantenham o seu usuário dentro de uma política de conformidade. Lembrando que a gente tem aqui o nosso Q&A. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar aqui algumas perguntas que ao final eu vou tentar responder todas aqui, ok? Bom, então falando um pouco mais, né, sobre as avaliações que a gente precisaria fazer, né? Como que a gente consegue resolver algumas questões? A gente tem um inventário completo do ambiente, utilizando o Workspace ONE UEM, onde ele vai capturar automaticamente, né, modelo, fabricante de cada dispositivo, especificações de CPU, memória RAM, né, quanto que ele tem de armazenamento, se ele vai ter algum tipo de problema quando você for atualizar esse equipamento, né? Status de TPM, Secure Boot, se ele possui TPM, se ele tem Secure Boot ativado, versão de BIOS, firmware, se de repente você tem algum hardware ali que não seja que não tenha alguma compatibilidade, né? Como é que você trata esse tipo de situação? Se é que você já vai direcionar ele para uma política que você enxugue esse sistema operacional e entregue ali um cliente do Horizon já configurado para que o seu usuário consiga acessar, né? E com isso você vai ter decisão inteligente, né? Classificando isso automaticamente em compatível, atualização direta. Incompatível, você tem que colocar ele para um VDI ou adicionar isso a um workflow automatizado, né? Onde você pode fazer uma substituição, de repente já enviar uma lista para o seu time de suprimentos, onde ele já vai fazer um workflow automático de compra, né? Ou, de repente, você pode colocar ele para uma categoria de análise adicional, né, necessária para que você consiga executar. E então essa avaliação vai ser feita automaticamente, né? Quando você faz essa automação dessa migração, né, por todos essas opções que eu dei, né, você tem algumas fases, né, dessa automação que você consegue fazer. Então, primeiro você vai fazer ali uma preparação, né? Que dentro do próprio Workspace ONE você vai conseguir fazer uma configuração automática desse backup de dados por meio de possíveis scripts, sensores, ou mesmo, dependendo da forma que você vai entregar essa configuração, você vai conseguir entregar um backup automático, né? Fazer uma validação de pré-requisitos baseada no próprio inventário que você coletou e gerar automações baseadas nessa validação e fazer eventualmente notificações ao próprio usuário. Uma vez que você tem todos esses dados, você pode, por meio do Intelligence, fazer uma notificação a esse usuário, né? Em casos de uma máquina que é compatível para atualização, você pode enviar pelo próprio Workspace ONE o download otimizado via políticas peer-to-peer, que é uma funcionalidade onde você consegue fazer o download de pacotes grandes para uma determinada unidade geográfica, né? Que você vai conseguir compartilhar um determinado arquivo em ilhas de distribuição, né? E fazer uma distribuição sem utilizar tanta largura de banda, né? E baseado nisso, você vai fazer a instalação assistida desse Windows 11. Pode ser baseada em alguma preparação que você fez com algum arquivo de resposta para fazer uma personalização. E eventualmente, nesse arquivo de resposta, você até mencionar que você quer preservar esses dados de apps e perfis desses usuários. Tudo isso você consegue fazer a configuração e entregar inteiramente pelo próprio Workspace ONE UEM.
Claro, tomando todas as medidas que você pode ter ali dentro do seu próprio ambiente, né? A instalação desses drivers e, e políticas que você pode colocar adicionalmente podem vir após esse upgrade in place, né? Então, o próprio Workspace ONE vai conseguir fazer a aplicação de drivers atualizados, configuração de políticas e instalação de possíveis apps que você ainda não tenha naquela imagem, né? E por último, você vai ter uma fase ali de testes de funcionalidade, verificação dessa conformidade do equipamento e a confirmação com o usuário. Você consegue colocar dentro da própria instalação, ao término de toda a execução, você pode colocar dentro do próprio workflow algum script que peça algum tipo de confirmação, ou você mesmo pode mapear dentro do sistema operacional o que você quer entender que aquilo condiz com uma confirmação de execução com êxito, né? Então, se a gente for fazer algumas contas aqui, né, 85% de redução de falhas você vai ter com esse tipo de automação, pelo menos 70% menos tempo por dispositivo migrado e, por fim, uma taxa de até 95% de migração na primeira tentativa, tá? São dados que a gente consegue em alguns white papers do próprio fabricante. E então, aí falando, agora falei um pouco da parte operacional, agora eu vou falar um pouco da parte de segurança e conformidade, né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? Fazendo uma conformidade contínua, né? Então, monitorando antes, durante e após a migração, todos os equipamentos que a gente gerenciar, a gente vai ter a possibilidade de criar um baseline de segurança, aplicando automaticamente essas conformidades e políticas baseadas no estado atual daquele equipamento, né? E a validação de conformidade em tempo real vai acontecer para que você consiga ter relatórios para essas auditorias em cada fase dessa autorização, né? É, a segurança vai ser reforçada ali uma vez que você tenha proteção de dados, então é possível você colocar ali o BitLocker e o hardening automático, né? Criptografia desses discos obrigatória, após aí a atualização do próprio sistema operacional, se fizer parte aí da sua estratégia de migração, né? Então, uma vez que eu crio políticas dentro do próprio Workspace ONE que vai controlar os equipamentos que vão ser migrados, ele vai cair automaticamente numa política de proteção de dados, onde você vai criptografar esses discos de forma obrigatória, colocar políticas de senha complexas e o bloquear, eventualmente, até dispositivos USB não autorizados, né? Você vai conseguir fazer uma gestão de vulnerabilidades, né? Também, uma vez que você consegue identificar e remediar proativamente equipamentos que podem ter aí alguma vulnerabilidade antes ou depois de serem atualizados para o Windows 11, né? Você consegue vincular o próprio Workspace ONE a soluções de EDR. É, em algum, em alguns meses a gente vai ter aí uma integração nativa do Workspace ONE UEM com o CrowdStrike. Ele já é compatível, por exemplo, com o Carbon Black, né? Então, uma vez que eu tenho detecção de vulnerabilidades, eu consigo mandar automaticamente para um determinado workflow a identificação e aplicar políticas de remediação proativamente, onde eu posso automaticamente, baseado em fases que eu colocar dentro da minha automação, a aplicação de patches críticos automatizados. Junto com isso, eu vou conseguir criar dashboards de postura de segurança. O produto já possui, inclusive, vários dashboards nativos para que você possa avaliar a postura de segurança, né? E por último, a questão que eu comentei no início da apresentação, né? Que seria o acesso condicional. Como que eu consigo fazer isso, né? Todo acesso de dispositivos que são acessados pelo seu usuário, tanto o equipamento físico quanto o virtual, ele pode ser feito baseado em uma postura do dispositivo. Ou seja, aquilo que você colocar dentro de um portal do Workspace ONE, ele vai ser feito baseado em postura. Então, você acessou aquele portal que possui a sua aplicação empresarial,
ele vai avaliar se esse dispositivo está dentro da postura de conformidade, vai fazer alguma autenticação contextual. Então, vamos supor que o seu usuário esteja dentro do escritório, você pode exigir menos necessidades de autenticação, de repente colocar uma autenticação somente por certificado, se ele estiver dentro do seu escritório, né? E se ele estiver fora, se ele estiver, por exemplo, numa rede pública, se você não identificar o IP de origem, você pode colocar para que ele peça um MFA. Isso também é possível baseado no próprio portal. Você não precisa de uma solução de terceiro para fazer isso, né? E o bloqueio automático de dispositivos que são classificados aí como fora de conformidade. Então, tudo isso você consegue fazer automaticamente, né? Então, mencionando aí a camada de segurança dessa transformação possível quando você usa as soluções Omnissa para fazer a migração, né? E aí toda essa experiência ela é feita de forma muito transparente, né? Você pode utilizar aí um catálogo unificado, onde você vai ter todas as aplicações acessíveis em um único lugar. É uma console que pode ser tanto uma console web quanto o próprio agente do Intelligent Hub vai possuir ali todas as aplicações em um único lugar, independente da plataforma. Então, se eu tenho um Mac, um Windows, um dispositivo móvel, eu vou ter as aplicações no mesmo lugar. Os dispositivos eles vão conseguir chegar prontos para uso, uma vez que eu utilize soluções como, por exemplo, o Autopilot integrado ao Workspace ONE, e você vai ter aí um suporte reduzido, né? Uma vez que eu vou automatizar grande parte de todo o processo, você vai conseguir diminuir até 60% dos seus tickets de chamado, né? E o resultado é usuários que mantêm a produtividade durante a transição e você vai se preocupar com o seu negócio, né? Não com o seu processo administrativo de endpoints, né? Quando você tem situação que o seu hardware não suporta, né, como eu comentei lá no início, é, você pode transformar esses PCs antigos eventualmente em thin clients, né? Então, na própria política de conformidade que você colocar, se você avaliar que aquele equipamento ele não está em conformidade, você pode colocar uma política que enxugue esse sistema operacional, remova softwares não autorizados ou que não vão ser tratados naquele sistema operacional com aquele padrão, né? E transformar ele num thin client, onde somente o Horizon Client pode estar instalado nele. Uma vez que esse usuário tem um Horizon Client, ele vai acessar dentro daquele Intelligent Hub um determinado Windows virtualizado, que você pode colocar isso automaticamente ou mediante um processo interno, né? E aquele desktop você vai colocar com a performance nativa e a segurança reforçada, que também pode ou não ser gerenciado pelo próprio Workspace ONE de maneira centralizada, né? Todos os dados vão ficar dentro desse data center, então você não vai precisar eventualmente ter esse armazenamento local. Então, aquele dado, mediante uma política que você pode implementar ali de backup, você pode migrar esses dados para um determinado espaço de trabalho, né? Onde essa proteção vai ser feita e colocada em um local que você consiga eventualmente colocar uma política de backup, né? Com proteção total à perda ou roubo. E o ROI é, digamos assim, é é imediato, né? Porque você vai, ao invés de ter aquele equipamento ali sem uso, né? Onde você vai ter que descartar ele, você vai prolongar a vida útil dele por mais algum tempo. De repente, em locais ali que você não pode ficar trocando muito, né? Você pode utilizar aí o, ele por mais tempo, né? Então você vai ganhar economia de CAPEX, adiando a substituição de milhares de dispositivos, vai ter uma segurança elevada, isolamento completo dessas aplicações e dados, uma vez que você virtualize, você tem essa possibilidade, né? E a flexibilidade total, onde você vai ter acesso de qualquer dispositivo, incluindo até máquinas, por que não, pessoais, né? Então, essa também pode ser uma abordagem bastante interessante para clientes que estão precisando trocar todo o parque, né? De repente, pode permitir ao usuário a utilização de máquinas pessoais, né? Usando essa estratégia, né? Quais são as recomendações de arquitetura, né, que eu posso sugerir para vocês, né?
Para hardware compatível, uma migração direta. Então, com o próprio Workspace ONE, você pode fazer ali uma migração em Places, automatizada aí com o Workspace ONE, fazer a gestão contínua para gestão e segurança, ideal para colaboradores com PCs recentes. Então, tudo aquilo que é parque recente, de repente, uma migração direta eu acho que é mais recomendada. E aqui, pessoal, são recomendações da S baseada na experiência que a gente tem com a solução e com o mercado, né? Quando você tem um modelo híbrido, você cai, depende muito da porcentagem que você tem, né? Então eu diria que de 20 a 30% incompatível, já começa a fazer sentido uma combinação de endpoint físico e VDI, onde você pode não precisar trocar todos os equipamentos, e dar uma sobrevida para esses equipamentos. Então, você faz uma gestão unificada via Workspace ONE para equipamentos que são gerenciados ali diretamente, né, o equipamento físico, e gerenciado também com o Workspace ONE esses VDIs para que você tenha o mesmo padrão de gerenciamento, você não tenha múltiplas consoles para ficar gerenciando. E o Horizon para conseguir fazer aí o acesso a máquinas virtuais por dispositivos legados. Agora, quando você está trabalhando aí com BYOD ou equipamentos de terceiro, né, empresas que têm diversos equipamentos ou que a própria empresa não tem ali um equipamento que é controlado pela própria empresa, que tem a aplicação, né? De repente, uma saída mais recomendada seria, mais acertado seria um VDI, né? Com acesso Zero Trust, onde você consiga controlar desde a concepção do usuário, né? Qual que é o equipamento que está acessando, esse equipamento tem quais possibilidades de acesso, qual que é o nível de autenticação que ele vai precisar utilizar, né? Os dados corporativos eu consigo fazer com que eles nunca deixem esse data center, né? Então ele vai ser perfeito para contratados e trabalho remoto, né? Eu acho que seriam casos um pouco mais, menos perigosos, né? Com menos vetores de vulnerabilidade e controle total, né? Tudo isso utilizando inteligência aplicada, né? Então, a inteligência ela pode ser utilizada com o próprio Intelligence do Workspace ONE. Você vai ter uma visibilidade total dessa migração, com dashboards em tempo real, com progresso de departamento, região, dispositivo. Você pode setar quais são os principais indicadores críticos para essa migração ocorra com sucesso, né? Taxa de sucesso, tempo médio, falhas. Você tem dentro do próprio Intelligence, comentando rapidamente, dashboards nativos que indicam qual é a experiência do seu usuário final, né? Ele tem um score de sucesso de utilização baseado em indicadores do próprio fabricante, né? E baseado nisso, você vai conseguir uma previsão de conclusão baseada em machine learning, né? Recentemente, a Unissa conseguiu inserir dentro do próprio Intelligence várias funcionalidades que incluem machine learning para tomada de decisão e automações, né? Não só as automações baseadas em eventos que você pode programar e configurar isso sem a eventual necessidade de conhecimento em desenvolvimento, mas você consegue fazer ações automáticas. Quando você tem uma migração falha ou um dispositivo ficar offline, você consegue startar possibilidades para notificações proativas para uma equipe de TI, ou mesmo se o dispositivo ainda tem contato com a solução, você identificar possibilidades de automação para remediar automaticamente esses problemas que sejam mais comuns, né? Então você vai ter 100% de visibilidade de todos os endpoints, 75% de redução de incidentes com automação proativa, 50% menos tempo para tomada de decisão, né? O que eu ganho com tudo isso? Então, os tomadores de decisão, eles vão ter uma modernização acelerada, com ROI comprovado, né? Redução de custos CAPEX e OPEX, mitigação de riscos regulatórios, visibilidade estratégica com métricas executivas, né? Falando da equipe de segurança, você vai fazer a migração já colocando o Zero Trust nativo em toda a camada de acesso, né, para o usuário final. Proteção contínua contra ameaças,
Se você já tem um projeto de conformidade com padrões de segurança, né? LGPD, ISO, PCI, você já vai ter uma conformidade automatizada e uma resposta muito rápida a incidentes, né? Para os operadores de endpoints, você vai ter aí uma automação end-to-end que elimina trabalho manual, visibilidade completa do parque, né? Redução drástica de ticket de suporte, porque você vai ter uma redução bastante grande na parte operacional, e uma gestão unificada, tanto de físico quanto de virtual. Então, às vezes, a gente tem essa diferença em algumas empresas, né? Parte do time cuida só de endpoint, geralmente é o Service Desk, é o time de campo ali. Aí você tem o time de infraestrutura que cuida de VDI. Às vezes, centralizar isso traz uma sinergia que mistura bastante com a experiência, né? Ter experiência de várias áreas, às vezes, agrega muito mais, né? E, por último, o usuário final, o que que ele ganha com isso, né? Uma transição mais suave, sem interrupção, experiência consistente em qualquer dispositivo, o autoatendimento via portal intuitivo e ganho de produtividade durante essa migração, né? Você não vai ter uma produtividade reduzida durante essa migração, né? Então, o momento de agir é agora, né, gente? Então, por que que a gente tem que agir imediatamente? Você tem uma janela de vulnerabilidade muito crítica com o fim desse suporte, né? E o custo e a complexidade vai aumentar quanto mais tempo você ficar com o Windows 10, maior vai ser o seu custo e a sua complexidade, né? E as conformidades, elas estão também em risco, porque quando virar o ano, muito provavelmente isso vai ser atualizado em vários serviços de consultoria vão acabar colocando isso como uma conformidade também. E a maioria dos concorrentes de todas as empresas que estão ouvindo isso, muito provavelmente já estão se modernizando de alguma forma, em algum aspecto aqui. Então é bom não ficar para trás, né? Então a Omnis ela consegue entregar segurança, automação, flexibilidade e um ROI comprovado aí de pelo menos 6 a 12 meses, tá, gente? Fazendo inventário, assessment, piloto de migração, piloto do Horizon e um rollout corporativo. Então, é assim que a gente vai conseguir resolver as questões dos desafios do migração do Windows 10 para o Windows 11, tá? Por último, vou deixar aqui o nosso QR Code e também abrir para algumas perguntas que, caso vocês tenham aí, para a gente falar a respeito, eu estou à disposição.